que vamos, tudo bem? Meu nome é Bento Bifano, sou psicanalista e cuido da mente. Aquilo que está no inconsciente, que ninguém gosta de mexer no inconsciente, mas os nossos problemas estão no inconsciente, estão no invisível. O meu trabalho é divulgar espiritualidade no Brasil e no mundo. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vamos falar dos nossos irmãos mais atrasados, muita gente que são mais atrasados, mas às vezes são mais adiantados, né? Mas isso são coisas que cada um entenda como muito bem entender. Os animais são nosso irmão. Os animais também têm alma. Só que nós precisamos equilibrar essa coisa. Não pode ser uma coisa muito excesso de um lado e falta para outro, né? Mas os seres humanos precisam adquirir consciência que todo o nosso universo se envolve na evolução espiritual. O meu trabalho como espiritualista é mostrar os mecanismos da vida fora da matéria, como tudo funciona no invisível, como tudo aquilo que dá os problemas modernos, como as angústias, a ansiedade, o estresse, enfim, todas essas doenças modernas que são psicológicas, que não se curam com remédios, mas as pessoas gostam de tomar remédio à vontade. Então fica à vontade com os remédios, não está nem aí, tá? Bom, muito bem. Se os animais também têm alma, dá para entender que os animais também ficam obsedados, certo? Então, por que você não leva o animal também na igreja para assistir uma missa? Leva lá no espiritismo para tomar um passe? Por que o coitado tem que ficar só em casa, né? Mas, na realidade, o meu trabalho dentro da espiritualidade é implantar a espiritualidade em todos os lares. Não precisa de templo para se divulgar a espiritualidade. Tá? As forças astrais superiores se conseguem atrair pelos sentimentos elevados, pela limpeza que existe na mente. Uma mente suja não pode atrair forças superiores. Inclusive, os animais acabam ficando doentes. Tanto as crianças, até os 7, 8, até 10 anos, como os animais, sofrem da influência dos seus donos. Então, quando os animais ficam com determinados problemas que a medicina natural não consegue, porque o ser humano está andando na contramão da vida e os animais estão pagando o pato, como se diz. A criança também. Então, tudo deriva do pensamento. Da maneira que você pensa, você atrai. Bom ou mal. Não existe essa coisa de que Deus vem aqui para ficar tomando conta de nós. Deus não é cachorro, não é cão de guarda para ficar tomando conta da nossa vida. Nós somos seres em evolução. Na realidade, nós somos Deus em miniatura, ou deusa em miniatura, né? Mas como se fala muito em Deus, porque o machismo tomou conta do mundo, que já ficou tão machismo que agora a coisa agora está meio machucada, né? E você vai condenar essa machucação, como é que vai ficar? Mas tudo bem, vamos deixar a coisa de lado, vamos tratar de a cura da mente. Como é que se cura a mente? Como é que é possível? Ora, o ser humano não ficou doente? Como é que ele ficou doente? Ficou doente pela mente, né? Ele passou a doença para o cachorro, para o gato, para a vaca, para o boi, para o jegue, para o urubu, para o crocodilo, tudo que está em volta do ser humano, quando ele pensa mal, ele deixa os animais também doentes e outras pessoas. Então, quando você está perto de uma pessoa depressiva, você acaba ficando depressivo também, né? Se você não tiver controle mental, não tiver conhecimento, você vai ter esses problemas todos. Eu vou mostrar aqui algumas figuras, o que acontece no invisível, a arte dos espíritos do astral inferior, das pessoas mortas, que não existe esse tal de demônio, satanás, essas coisas inventadas pelas religiões. O que existe é pessoas que morrem e ficam aqui no mundo terra, tá? Eles não vão embora por quê? Porque estão materializados, né? Viveram uma vida totalmente desregrada e ficam na atmosfera da terra, pura e simples, nada mais. Totalmente materializado, tendo o corpo carnal, o corpo astral, tão pesado quanto o corpo carnal. Aqui está uma figura, dá para ver aqui nesta parte que parece que tem uma cobra lá em cima, pulando em cima de um cavalo. Na realidade, aquilo não é nenhuma cobra, é um espírito de pessoa morta que se transformou numa cobra para assustar o cavalo. E o cavalo, tendo mediunidade de evidência, acaba se assustando e aí provoca um acidente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? E pode acontecer, eventualmente, com um carro vem vindo, a pessoa olha, não vê o carro chegar, porque existe uma névoa nas frentes, se a pessoa for mediunidade de evidência, acaba sendo atropelada e não sabe como eu não vi o automóvel. Exatamente porque as pessoas se mantêm na ignorância. Não estudam, não analisam, não querem saber das coisas sérias. Quando se apresenta alguma coisa que é séria, não, isso não é verdade.
especialmente os grandes cientistas, os grandes portendados. Mas se isso fosse verdade, nós seríamos primeiros a saber. Como é que tu vai saber alguma coisa se você não estuda a vida fora da matéria? Você está muito preocupado com as faculdades, com as universidades criadas no mundo pelo homem. Então, portanto, você não vai ter essa resposta. Você vai ficar na ignorância, só com o diploma bonitinho. Pega esse diploma e põe embaixo do braço, vai viajar para o Ceará que você ganha mais. Muito bem. Aqui está duas pessoas brigando, né? Quando duas pessoas brigam, pode ser 20, 30, 40, 50, né? O que acontece, esses espíritos inferiores, essas bolas pretas que vocês estão vendo, são espíritos do astral inferior que passam vibrações para os encarnados para que ali possa haver um desfecho funesto. Numa briga, se você matar alguém, você vai para a cadeia. Se você não matar, você vai para o cemitério. No fim, ninguém tem lucro com isso. Então é preciso cuidar da mente. Se cuidar da mente, não vai ter esses problemas, né? Quando aquelas pessoas tem aqueles ataques que estão vendo espírito, que estão vendo alma diferente, estão vendo demônio, está aqui. Exatamente esses desenhos. A pessoa que tem medo da evidência, quando vê esses desenhos, ele fica apavorado. Isso é tudo fluídico, não pode fazer mal nenhum. São espírito do astral inferior, são alma das trevas, um bando de idiota que não tem força nenhuma onde existir pensamentos elevados, pensamento com conhecimento. Aqui nós temos uma outra figura, por exemplo, está vendo esse caçador que está com a espingarda aqui, esse trouxa aqui? Então, o bicho que está em cima da espingarda é um espírito do astral inferior. Aquele outro cavalheiro que está lá no fundo é outro caçador, mas não está vendo o colega que está debaixo das folhagens, então ele atira acabando, matando o próprio companheiro. Muitos acidentes desses acontecem. Depois a pessoa diz, não sei como é que aconteceu isso. Aí vem uns paspalhos dando explicação que não explicam nada e fica por isso mesmo, né? Vai perguntar pro Papa, ver se ele sabe, né? Ele não é o representante de Deus, que sabe tudo. Sabe porcaria nenhuma, sabe dar risada pra tomar dinheiro dos trouxas por aí. Você vai continuar nessa maracutaia aí? Vai? Então continua. Arrivederci, vai com o que tu voa. Aqui, por exemplo, nós temos um espetáculo de circense, então está o leão atacando o próprio dono. As bolas pretas são o espírito do astral inferior que ele se transforma no que ele quiser. Em cima das bolas pretas tem um trouxa lá que se transformou. O leão, logicamente, tem medo da evidência, acabou enxergando e ataca o domador. Aí mata o domador e a pessoa não sabe por que o animal era tão doce, porque de uma hora para outra ele se revoltou e matou o próprio dono. Tá bom, meus amigos, tem muito pano por baixo da manga. Tem muita. Como é que é? Pano por baixo da manga, mas sei lá, muito pano de coisa aliada, mas isso não importa. Tá bom? Aqui nós temos uma outra figura, por exemplo, o ambiente do astral superior, o ambiente positivo, porque a artista realmente respeita o seu público, ela quer dar em troca daquilo que ela está recebendo algo de positivo. Então, ele tem respeito pelo público. Esse respeito pelo público que ela tem, ela está preparando um ambiente positivo, um ambiente favorável, com a presença dos espíritos do astral superior. Então, o que não existe nesse mundo terra aqui, não existe o astral inferior, que são as pessoas mortas. Mas existem pessoas vivas que também podem ser denominadas espírito do astral inferior, porque estão agindo de uma maneira de inferioridade. Como espiritualista, precisa dar uma posição, tem que haver um palavreado condizente com a realidade. Muitas pessoas se doem, não, mas eu sou nosso irmão. Claro, sou nosso irmão. Mas, momentaneamente, devido ao seu procedimento, ele se encontra numa situação de inferioridade espiritual. E aqui nós temos o nosso companheiro, que é o animal mais carinhoso, mais corajoso que possa existir sobre a face da terra, que é o cachorro. É um animal dinâmico, coragem, amizade, todas essas qualidades que existem no animal, e muitas vezes nós não reconhecemos. Em alguns países, os cachorros, os animais são aí cozidos e comidos, né? Parece que o ser humano é tão idiota, né? Precisa se alimentar de carne, né? Tem tanta coisa para se comer, isso é falta de raciocínio. Mas as doenças não estão aí. Então a doença, o ser humano vai se dizimando devido à sua maneira errada de pensar, de agir, de praticar. Então, o que vai se fazer, né? A pessoa tem pensamento, não usa o pensamento. Tem raciocínio, não usa o raciocínio. Tem força de vontade, não usa a força de vontade. Tem consciência, não julga coisa nenhuma. Julga os outros, mas não julga os seus próprios atos. A consciência é para julgar os nossos atos, não dos outros. Tá? O que é dos outros, os outros que julgam. Então você teria que ter mais o que fazer, ao invés de se preocupar com os outros. Muito bem. Então, se você que está
porque hoje está tudo avançado no mundo, né? Nós precisamos manter o equilíbrio nesse planeta. Os animais têm seu direito assegurado pela própria espiritualidade. E nós, como seres inteligentes, devemos respeitar os animais. Agora, não precisamos criar leis para respeitar criança, para respeitar idoso, para respeitar os animais. Isso tem que ser uma coisa normal, uma coisa natural. Mas como isso não é natural, que eu sei que o ser humano ainda vai levar muitos anos fazendo barbaridade neste planeta, eu criei o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Vocês podem ver na parte de baixo que vai aparecer o site, é tudo o site e outras partes onde vocês possam entrar e se comunicar comigo, e também praticar aquilo que vou aconselhar, que é a limpeza psíquica. No programa A Cura e o Conhecimento à Distância, eu faço esse trabalho a terça e quinta-feira para ajudar a humanidade em todas as partes do mundo. Aqueles que falam português naturalmente, e que não falam português, se você quiser me ajudar, quiser traduzir os meus vídeos, fica total liberdade. Eu estou aqui para divulgar a espiritualidade. Então, você vai entrando no meu site, medicodaalma.com.br ou enrec.com.br, você vai encontrar tudo aquilo que vai beneficiar os animais, e aí passa a praticar a limpeza psíquica que eu aconselho para você, para a sua família, para os animais. Enfim, limpar o ambiente. Não ficam atrás de conversar mole, de pessoas que vão interromper energia para cá. Faça você mesmo. Se você tem capacidade, que você é um Deus em miniatura, por que não fazer você mesmo? Por que depender dos outros? E os outros nunca vão fazer nada por você. Você que tem que fazer. Então é isso que eu faço, eu ensino. Sabe quantos anos que eu tenho de prática nessa história? Lembra a época de Moisés lá? Calcula Moisés lá atrás, quando ele apontava assim encrenca. Então calcula que eu estou mais ou menos nessa idade, mais ou menos, além de Moisés. Então, na realidade, meus amigos, quando é o seguinte, todos nós que estamos aqui neste planeta hoje, nós somos mais velhos que o próprio mundo, tá? Agora, eu estou meio velho, eu estou meio caidaço aqui, estou com meus 74 anos, já vou entrar por 75, então eu tinha que fazer alguma coisa diferente para essa humanidade. Não só isso, afinal de contas, eu tenho uma obrigação para retribuir ao povo brasileiro todos esses conhecimentos que vim buscar neste país. Se eu tivesse ficado na Itália, eu não teria tido esse conhecimento, porque aqui é o celeiro do mundo da espiritualidade. Não é a prática religiosa, mas cada um siga o que quiser. Eu sou um pesquisador, eu pesquiso, investigo, pratico, então eu pratiquei tanta coisa, hoje eu tenho apenas absoluta convicção de chegar a dizer para vocês que estão me assistindo, todos nós somos irmãos em essência. Cada ser humano é um Deus em miniatura neste planeta. Cada alma que se mexe, tudo que tem vida faz parte da energia cósmica. E tudo que é superior tem que vir de outros planetas, não é desses planetas. Então, portanto, meus amigos, que vai seguir aquilo que eu divulgo, vai se encontrar, ter encontro diariamente com os espíritos do astral superior, que são os espíritos de luz, que são os mensageiros do astral superior. Vulgarmente falando, Deus. Uma boa noite, carinhosamente, um grande abraço. Namastê.